Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem mais uma vez fala é o irmão Afonso. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero primeiramente agradecer e louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa rica e poderosa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de estar aqui vivos e na presença dEle. Amém? Estou aqui para mais uma vez falar um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, pregar da sua palavra que Ele nos deixou para pregar, amém? Você que tem aí a sua Bíblia em mãos, peço que você abra ela comigo, juntamente no livro de Lucas, no Lucas capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 40, amém? Quero pedir desde já que, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço encarecidamente, se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilha, deixa a sua curtida, amém? Porque ajuda bastante demais esse canal, amém? Lucas 18, vamos ler a partir do versículo 40, amém? Lucas 18, 40, que nos diz assim: Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Meus irmãos, esse capítulo 18 do livro de Lucas está nos falando uma verdade poderosa, uma verdade que nos faz pensar que alguma circunstância da nossa vida, alguns momentos, algumas situações que a gente passa, talvez nos faz questionar, talvez nos faz pensar: será que o Senhor realmente ele está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor realmente está ouvindo o meu clamor? Talvez uma situação, talvez uma coisa que a gente passa nos faz pensar, nos faz questionar. Talvez a gente se sente sozinho, mas esse capítulo 18 está nos dizendo essa verdade tremenda, está nos dizendo essa verdade poderosa, porque por mais que talvez a gente duvide que o Senhor está ouvindo a nossa oração, esse capítulo 18 está nos dizendo isso, que Ele se importa com a nossa oração, Ele se importa com o nosso clamor, Ele se importa com a nossa oração, Ele se importa com o nosso sofrimento. Então esse capítulo 18 está nos mostrando essa verdade poderosa, e por mais que a gente às vezes duvida que se o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque a gente pensa assim: mas eu estou orando, mas eu estou buscando, mas eu estou fazendo campanha e parece que nada está acontecendo, parece que todas as coisas estão do mesmo jeito, parece que as minhas orações não estão subindo, parece que as minhas orações não estão tendo efeito, mas esse capítulo 18 está dizendo que além dele se importar, ele ouve a sua oração. E a Bíblia também está nos dizendo que Ele se importa tanto com a nossa oração, Ele se importa tanto, nosso Deus se importa tanto com o seu clamor, que a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 33, no versículo 3 do livro de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor quer que você clame a Ele, o Senhor quer que você busque a Ele, o Senhor quer que você tenha uma intimidade com Ele. E a Bíblia também vai nos dizer, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Olha aí, meus irmãos, olha aí, minhas irmãs, por mais que às vezes a gente pensa que o Senhor não ouve, que o Senhor não responde, o capítulo 59 de Isaías nos diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados, não estão agravados para não poder ouvir. Então o que nós temos que entender com isso, que se os ouvidos do Senhor não está agravado, se os ouvidos do Senhor não estão tampados para não poder ouvir, a Bíblia está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo
que se os ouvidos do Senhor não estão tampados para não poder ouvir, eu creio, meus irmãos, nós temos que crer que se os ouvidos do Senhor não estão tampados para não poder ouvir, então isso nos quer dizer, então aí isso nos faz entender que os ouvidos do Senhor não rejeitará, não desprezará a oração de um coração sincero, não desprezará a oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração que deseja buscar a presença do Senhor, que deseja ter uma intimidade com Deus. Então os ouvidos do Senhor não vai rejeitar a oração de um coração sincero, a oração de um coração que teme a Ele, que busca a Ele, um coração que reconhece que sem o Senhor nada podemos fazer, mas o Senhor vai ouvir um coração que clama, um coração que reconhece que precisa do Senhor, que é carente, dependente da presença do Espírito Santo. Então a Bíblia está nos dizendo nesse capítulo 18 que por mais que você duvide que o Senhor ouve, por mais que você pense que o seu clamor não está tendo efeito, esse capítulo 18 está nos dizendo esta verdade poderosa: filho, filha, eu me importo com o seu clamor, eu me importo com a sua oração. E a Bíblia também vai nos dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia vai nos contar também no capítulo 3, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele apacentava o rebanho do teu sogro Jetro, no deserto. E a Bíblia vai nos contar que quando Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus apareceu em uma sarça, e a Bíblia vai nos dizer que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, tanto que a Bíblia vai nos dizer mais ainda, que quando Moisés viu isso, a Bíblia conta que Moisés pensou consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Então a Bíblia está nos dizendo que quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para ver aquela grande visão, a Bíblia vai nos contar que Deus bradou a Moisés no meio daquela sarça: Moisés, Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés disse: eis-me aqui. E o Senhor vai dizer: não se aproxime mais, porque o lugar em que você está é terra santa. Então a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus se apresentou a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então a Bíblia vai nos contar o quão importante Deus se importa com o seu clamor. A Bíblia vai nos contar que Deus falou para Moisés: tenho visto atentamente e ouvido atentamente o clamor do meu povo que está na terra do Egito, o clamor do meu povo que está debaixo da opressão de Faraó, debaixo da opressão do Egito, mas eu desci para livrá-los, eu desci para libertá-los da opressão do inimigo. Olha aí, meus irmãos amados, o nosso Deus, além dele te ver, além dele te contemplar, o Senhor te ouve. Sabe o que temos que aprender com isso, meus irmãos amados? Não é fama, não é dinheiro que tira o Senhor do trono, o que não é fama, não é prata, não é ouro que tira o Senhor do trono, mas o que faz Deus descer na terra para livrar o seu povo, o que faz Deus descer na terra para libertar o teu povo, não é dinheiro, não é fama, mas o que fez Deus se levantar do trono e agir em prol do seu povo foi o clamor, meus irmãos amados. Então o que temos que aprender com isso? Se quisermos que o Senhor se levante do trono e em favor da nossa vida, nós temos que clamar, porque o que tirou Deus do trono, que fez Deus descer na terra para socorrer o seu povo, não foi prata, não foi ouro, mas foi o clamor, foi a oração, foi o jejum. É o clamor, é a oração, é o jejum, é o joelho dobrado e o clamor do servo, da serva dele, que faz Deus se levantar do trono, descer na terra e agir e operar. Então a Bíblia vai nos dizer, está nos dizendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
ele reuniu seus discípulos e disse para eles assim: olha, está chegando o tempo, está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue, em que o Filho do Homem será traído, será abandonado, será negado e será entregue nas mãos dos pecadores, será açoitado, será castigado, será crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a Bíblia vai nos contar que os discípulos do Senhor, eles não compreenderam muito bem o que o Senhor Jesus Cristo falava. Então a Bíblia vai nos dizer que, aproximando o Senhor Jesus Cristo da cidade de Jericó, a Bíblia conta que havia um homem, um pobre, um mendigo, sentado à beira do caminho, mendigando. Então a Bíblia vai nos contar que este homem, além dele ser mendigo, além dele ser pobre, ele era cego. E ele estava à beira do caminho mendigando, estava à beira do caminho mendigando dinheiro, estava à beira do caminho, talvez mendigando água, mendigando comida, mas mal sabia aquele homem que a maior riqueza estava prestes a chegar na vida dele, a maior riqueza ele estava prestes a conseguir adquirir na sua vida, porque a maior riqueza do homem, a maior riqueza da mulher, a maior riqueza que um ser humano pode ter na sua vida é a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai nos dizer mais ainda que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava com seus discípulos e uma grande multidão se aproximando da cidade de Jericó. Então a Bíblia vai nos contar que Bartimeu, ele ouviu o barulho daquela multidão, ele ouviu o barulho daquele povo e perguntou o que estava acontecendo. Então a multidão vai dizer para Bartimeu, vai dizer para aquele cego, é que Jesus, o Nazareno, passava, que Jesus está passando. Então a Bíblia vai nos contar que Bartimeu, logo após essa resposta, ele se levantou e começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Creio que ele começou a se levantar, ele começou a clamar, porque a partir do momento, eu creio que quando ele ouviu que era Jesus, ele ouviu que era esse nome poderoso, porque esse nome é diferenciado, esse nome está acima de todo nome, esse nome tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então eu creio que ele se levantou, porque eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que quando ele ouviu esse nome, ele sentiu uma diferença poderosa. Ele sentiu que no meio daquela multidão havia um homem que era diferente, que ele sentiu uma presença diferente. Então a Bíblia vai nos contar que ele se levantou e começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai nos dizer que aquela multidão começou a repreender aquele homem para ele se calar, para ele ficar quieto. Observa uma coisa, meus irmãos amados, que a partir do momento que aquele homem, ele estava sentado à beira do caminho, talvez as pessoas olhavam, passavam por ele e ninguém falava nada, ninguém o repreendia, ninguém mandava ele se calar, ninguém olhava para ele, mas a partir do momento que ele se dispôs a se levantar, a partir do momento que ele se dispôs a clamar pelo nome de Jesus, a multidão se levantou contra aquele homem, a multidão se levantou contra o clamor daquele cego. Então o que nós entendemos com isso, meus irmãos amados, que a partir do momento que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ele se levanta, ele se dispõe a clamar, ele se dispõe a buscar, ele se dispõe para a obra do Senhor, o inferno se levanta, a multidão, o inimigo se levanta. Mas a Bíblia vai nos contar que quanto mais a multidão o repreendia, mais ele clamava, quanto mais a multidão falava para ele se calar, para ele ficar quieto, mais ele clamava. Então o que nós temos que entender com isso, meus irmãos amados, temos que aprender com aquele homem. Ele não se importou com a multidão, ele não olhou para aquela multidão, porque o foco daquele homem não era aquela multidão, o foco daquele homem não era aquele povo, o foco daquele homem era Jesus, o foco daquele homem era Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos amados, a partir do momento que a gente se levanta, a partir do momento que a gente busca o Senhor,
clamor, o inferno se levanta contra a nossa vida, o adversário se levanta contra a nossa oração, mas nós não podemos deixar o inferno calar o nosso clamor, não podemos deixar, meus irmãos amados, você que está me escutando e agora, Deus fala para nós através dessa palavra, não deixa o inferno, não deixa o adversário, não deixa a provação, não deixa a luta calar a sua oração, calar o seu clamor, calar a sua fé. Não olha para a multidão, não olha para a muralha, não olha para o inimigo, não olha para o levante, mas o seu foco, assim como foi daquele homem, o seu foco é no céu, o seu foco é Jesus, porque se aquele homem tivesse olhado para a multidão, se aquele homem tivesse se importado com a opinião daquele povo, ele não teria alcançado o seu milagre, ele não teria alcançado a sua bênção, ele não teria alcançado a sua vitória, mas o foco dele era Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. Não olha para a luta, não olha para a aprovação, porque se você olhar, você não consegue. Se você olhar, você fica parado onde você está, mas olha para Jesus, clama ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer mais ainda, aquele homem, logo após ele clamar o nome de Jesus, logo após aquela multidão o repreender, a Bíblia vai nos contar que Jesus parou aquela multidão, Jesus parou aquele povo, porque a Bíblia vai nos dizer mais ainda, meus irmãos amados, que aonde Jesus estava, aonde Jesus pregava, aonde Jesus operava milagres, tinha multidões, tinha mais que uma multidão. E a Bíblia vai nos dizer que logo após aquele homem clamar a misericórdia de Jesus, ele parou aquela multidão. Jesus fala para nós nessa manhã de hoje, se for necessário, ele para o gigante, ele vai parar o gigante que se levanta contra a sua vida, ele tem poder para parar a enfermidade que tem se levantado contra a sua vida, se for preciso ele vai derrubar, parar a muralha, parar o gigante, mas ele vai ouvir o seu clamor. A Bíblia vai nos contar que Jesus parou aquela multidão, ele vai parar o mar em seu favor, ele vai parar o gigante ao seu favor, ele vai parar a muralha, ele vai parar o mar para você passar. A Bíblia vai nos falar mais ainda, que além de Jesus parar aquela multidão, ele deu ordem para aquele povo, traz aquele homem para perto de mim, traz aquele homem que está clamando para perto de mim, faça como aquele homem, ele conseguiu chamar a atenção do Senhor, chama a atenção do Senhor nessa manhã de hoje, não sei a que hora do dia, da noite, você vai ver esse vídeo, mas Jesus fala para nós, clama a mim, Jesus fala para nós nessa manhã de hoje, chama a atenção dele para a sua vida, porque ele vai parar o mar, ele vai parar a multidão para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Então a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, a multidão foi até aquele homem e falou para aquela multidão, levanta, tenha bom ânimo, que o mestre, que ele te chama. Jesus fala para você nessa manhã de hoje, eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta, eu não sei a provação que você está passando, eu não sei quantas lágrimas você derramou, eu não sei quantas lágrimas você derramou no seu quarto, talvez porque ouviu uma palavra dura e doeu em seu coração, ou por causa de uma luta, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de uma provação. Eu não sei o que você passa, mas o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que você passa, ele conhece a sua dor. Jesus fala para você nessa manhã de hoje, assim como aquela multidão falou para aquele homem, levanta, tenha bom ânimo, que ele te chama. Jesus fala para nós, Jesus fala para você aí que está me vendo do outro lado, tenha bom ânimo, levanta, que ele te chama, meu servo, minha serva, tenha bom ânimo, levanta, que ele te chama. E a Bíblia vai nos dizer mais ainda, e logo após aquela multidão chegar e chamar a ele, olha, o Senhor Jesus está te chamando,
A Bíblia vai nos dizer que ele se levantou e foi até diante de Jesus. O versículo não fala, mas eu creio que ele se curvou, se ajoelhou diante de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que logo após aquele homem chegar perto do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem clamou o sangue de Jesus, aquele homem clamou a misericórdia de Deus. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, logo após chegar diante do Senhor, se curvar diante de Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta para aquele homem: homem, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Olha que coisa interessante, Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E uma coisa interessante, meus irmãos amados, que a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, ele conhece cada palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós pronunciá-la. Então, por que, meus irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo, já sabendo o que iria fazer, já sabendo a situação, a enfermidade daquele homem, já sabendo o que ele passava, então, porque mesmo assim ele disse ele perguntou para aquele homem: homem, o que queres que eu te faça? Sabe que o Jesus ensina para nós essa manhã de hoje: meu servo, minha serva, mesmo eu já sabendo o que você vai pronunciar, mesmo eu já sabendo, vendo o que você está passando, o que você necessita, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu clamor, eu quero ouvir a sua oração. Então a Bíblia vai nos dizer nessa manhã de hoje que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para ele assim: homem, o que queres que eu te faça? E a Bíblia vai nos dizer que aquele cego Bartimeu falou para o Senhor: Senhor, que eu tenha vista, que eu torne a ver, me dá minha visão de volta. Jesus fala para nós nessa noite, nessa manhã de hoje: sabe o que o Senhor nos ensina, sabe o que o Senhor nos ensina nessa manhã de hoje. Aquele homem falou para Jesus, ele não falou para aquela multidão o porquê que ele estava clamando, ele não contou para aquela multidão o motivo do seu clamor, mas ele contou para Jesus: Senhor, que eu tenha vista, me faça enxergar. Jesus nos ensina uma verdade poderosa nessa mensagem: ei, não conta para o homem, não conta para o vizinho, não vai para a rede social contar para ninguém, mas Jesus fala para nós nessa manhã de hoje: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora a mim que vê o que está secreto, e o que eu vejo em secreto eu recompensarei publicamente. Faça igual aquele homem fez, não conta para o homem, não conta para a mulher, não conta para o vizinho, mas fala para o Senhor Jesus aonde dói, conta para ele aonde é a sua dor. Senhor, é aqui que eu preciso que as tuas mãos trabalhem na minha vida, é nessa área, é nesse momento, é nessa parte aqui que eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Jesus fala para nós essa manhã de hoje: não conta para A nem B, mas conta para mim onde dói, mesmo já sabendo, mas eu quero ouvir a tua voz, o teu clamor. Conta para mim onde dói, porque no momento certo Jesus vai falar para você, igual falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus falou para aquele homem: vê, a tua fé te salvou. Não conta para ninguém, conta somente para ele, porque se você crê, assim como ele falou para aquele homem, ele vai falar para você também: receba, a tua fé te salvou, receba, a tua fé te salvou. A Bíblia vai nos dizer mais ainda, meus irmãos amados: aquele homem, ele começou a enxergar. Aquele homem começou a enxergar, meus irmãos amados. Ele olhou somente para Jesus, mesmo seus olhos não estão funcionando, mas eu creio que ele tinha os olhos da fé, eu creio que ele tinha os olhos espirituais, meus irmãos amados. Temos que ser como aquele homem. Talvez algumas situações que a gente passa, a própria Bíblia diz: não é porque pecamos, não é porque o inimigo se levantou, mas é o trabalhar de Deus. É como disse o Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos sobre aquele cego de nascença: nem ele nem os seus pais pecaram para que ele fosse assim, para que ele esteja passando por isso, mas é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Talvez você pense que o inimigo tem se levantado, mas creia que as situações que a gente passa é para forjar o nosso caráter, é para nos moldar, é para nos estruturar para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então a Bíblia vai
vai nos dizer, a Bíblia vai nos contar nessa manhã de hoje, que logo após aquele homem receber a sua cura, ele começou a seguir ao Senhor, a glorificar o Senhor, mas não somente aquele homem, mas toda aquela multidão que antes reclamava com aquele homem, aquela multidão que antes se levantou contra aquele homem, pôde ver o que Deus fez na vida dele e começou a glorificar o nome do Senhor Deus. Sabe que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, não é para nos exaltar, não é para nós pisar em ninguém, mas Jesus nos está nos dizendo uma verdade poderosa nessa mensagem. Talvez tem pessoas que olham, pai, não conheço a sua vida, você que está me vendo aí do outro lado, mas Jesus fala para nós nessa manhã de hoje. Talvez tem pessoas que olham para você, não dão nada, falam que você é um coitado, uma coitada, não vai chegar em lugar nenhum, não vai chegar em terra nenhuma, mas assim como aquela multidão que antes reclamava com aquele homem, antes que repreendia aquele homem, falando para ele se calar, mas depois teve que glorificar o nome do Senhor Deus pelo que Jesus fez na vida daquele homem. Talvez tem pessoas que olham para você e não dão nada, mas tenha fé, olha somente para Jesus, porque a obra, a promessa que Deus tem na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós é grande. O inimigo vai ter que se levantar, o inimigo vai ter que dizer, assim como aquela multidão glorificou o nome do Senhor, o inimigo vai dizer, a multidão vai dizer que verdadeiramente o Senhor é Deus, que verdadeiramente o Senhor está na sua vida, trabalhou na sua vida, e aquelas pessoas que antes não dão nada por você, vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida, é na vida do povo dele, do povo que clama a ele, busca a ele e anseia ter uma intimidade, anseia ter mais a presença do Senhor. Então creia que Deus vai honrar sua casa, Deus vai honrar sua família, Deus vai honrar sua vida, Deus vai honrar a obra do Senhor. Aquelas pessoas que antes não davam nada, pensaram que ia cair, isso é destruir, mas a Bíblia nos fala que se a obra fosse do homem, já teria perecido, mas é de Deus, e o que é de Deus permanece para sempre. Então Deus fala para nós, fica firme, olha somente para o Senhor Jesus Cristo, porque você vai ver o milagre e a obra que Ele vai fazer na sua vida, mas clama a Ele, chame a atenção dEle para a sua vida e conte somente para Ele, porque no momento certo você vai ouvir, se você crer, ouvir do Senhor, recebe, a tua fé te salvou. Amém, meus irmãos? Que Deus, então esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para falar para você nessa manhã de hoje. Então se você se sentiu tocado por essa palavra, não sei em qual lugar você está vendo essa mensagem, em que horário você está vendo essa mensagem, mas se você se sentiu tocado por essa mensagem, não porque foi eu que preguei, amém? Porque sou apenas um instrumento, apenas uma ferramenta. Quem faz o milagre, quem faz a obra acontecer é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sou digno de nada, Ele é digno de todas as coisas, só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E já peço desde já, não sai desse vídeo sem antes deixar a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, amém? Porque ajuda demais esse canal. E que Deus abençoe a sua vida e nos veremos, se Deus quiser, em um próximo vídeo, amém? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus e amém.